Bem, pessoal, retomando aqui a nossa próxima aula, da aula anterior, da videoaula anterior, eu esqueci de mostrar para vocês como é que vocês salvariam esse projeto e eu vou mostrar como é que a gente exporta também isso daqui para uma imagem, né? Bem, como é que eu vou salvar esse projeto? Vou aqui no menu File e eu clico aqui em Save Model. Eu vou salvar também naquela minha pasta que eu já disse para vocês que está na área de trabalho, chamada Livraria Banco de Dados. Vou dar o nome do arquivo, o nome do projeto vai se chamar Livraria Banco de Dados Modelo ER. Vou clicar em salvar. E agora eu vou exportar uma imagem desse modelo. Também eu venho aqui em File, Export. E aqui eu posso exportar como PNG, SVG, um arquivo PDF ou um arquivo de PostScript File. Vamos salvar aqui como sendo um arquivo PNG. Vou salvar também aqui na pasta Livraria Banco de Dados e vou dar um nome de modelo ER Livraria. O nome da imagem vai ser esse. Salvar. E aqui a gente vai visualizar. Bem, aqui está o próprio modelo do banco de dados que a gente salvou, né? Percebam que o tipo do arquivo, ó, é MySQL Workbench File. Aqui a gente tem a imagem, né, um arquivo PNG. Se eu der aqui um duplo clique, justamente o modelo, entidade de relacionamento que a gente acabou de implementar agora aqui no formato de imagem. Tá ok, senhores? Seriam essas as informações adicionais ou complementares à aula, à videoaula anterior. Bem, agora entrando no assunto da nossa videoaula de agora, de hoje, o que a gente tem aqui? A gente vai aprender a como fazer um script SQL. A gente vai usar, não vai usar a ferramenta gráfica de modelagem, e a gente vai aprender a criar uma tabela, a relacionar elas, bem como vai aprender a como inserir informações dentro da tabela. Tá ok, senhores? Então eu vou fechar essas janelas aqui, tá? Que a princípio elas não vão ser necessárias, tudo bem? E voltei aqui para minha tela inicial em que a gente estava, beleza? Aqui, esse documento em branco, né, ele representa uma janela de escrita e edição de consultas SQL, bem como de escrita de scripts SQL. Bem aqui ao lado, nessa lista chamada esquemas, é que vão estar sendo listados os bancos de dados que estão configurados no SGBD MySQL. A gente vai criar o nosso banco de dados chamado livraria. E como é que a gente faz a criação do banco de dados livraria? A gente vai executar esse comando aqui, ó, create database livraria. Tá? Vai selecionar esse comando aqui e vai clicar sobre o raiozinho que vai executar o comando selecionado. Tá ok? Vamos clicar. Aqui embaixo diz que o comando foi executado com sucesso por conta dessa bolinha verde com um checkzinho dentro, e indica aqui quanto tempo levou para executar, né? Agora a gente vai atualizar essa lista de bases aqui, essa lista de esquemas, clicando sobre essa opção aqui, ó. E vocês percebam que a livraria ela já apareceu aqui, ó. Livraria é a base de dados que a gente está criando agora, que a gente criou, tá? Agora eu vou informar ao SGBD MySQL através do comando use que eu quero trabalhar dentro dessa base de dados chamada livraria. Então eu executo o comando use livraria. Vou selecioná-lo, vou selecionar aqui, executar, comando executado com sucesso. E percebam aqui, ó, que a livraria antes ela estava com a escrita normal, agora ela está com a escrita em negrito, né, indicando para a gente graficamente de que a gente está trabalhando com essa base de dados. Tá ok, senhores? Não se preocupem com esse erro que está aparecendo, até porque ele está dizendo que, em outras palavras, que esse comando use ele não deveria ser usado aqui sem que eu tivesse uma indicação de fim de arquivo.
tá? Mas isso está fora do escopo aqui da nossa aula, a gente não precisa se preocupar com isso aí, beleza? Bem, aqui na tabela livraria, ou perdão, aqui na base de dados livraria a gente tem as tabelas, as views, storage procedures, functions, que estão armazenadas nessa base de dados de livraria. A gente só vai trabalhar com tabelas, a gente vai aprender a criar tabelas aqui. Tá? Para criar uma tabela, a gente usa o comando create table. Tá? Em seguida, ao create table, a gente coloca o nome da tabela. E a primeira tabela que a gente vai trabalhar é a chamada autor. Lembrando aqui, ó, que a gente vai fazer justamente essa modelagem aqui. Tá? Então a gente vai criar a tabela autor, tabela título e a tabela publicação. Tá ok, senhores? Eu vou ficar alternando aqui para a gente ficar visualizando. Tá ok? Create table autor, eu vou abrir e fechar parênteses e vou agora adicionar as colunas, os atributos da tabela autor. O primeiro atributo é referente à chave primária, que se chama autor ID, que é um número inteiro que não aceita valores nulos, not null. Ele vai se auto incrementar, auto increment, e representa a chave primária. Tá ok? Então, só esse comando aqui fez o que? Disse que existe um atributo chamado autor ID, que representa um número inteiro, não aceita valores nulos, ele se auto incrementa e representa a chave primária. Tá ok? Coloca vírgula, em seguida a gente passa para o próximo atributo, que é chamado primeiro nome, que é uma cadeia de caracteres com no máximo 50 caracteres. Semelhantemente, o último atributo chama-se último nome, que também é uma cadeia de caracteres com 50 posições. Aqui, quando eu finalizo perdão, a escrita dos atributos das colunas, eu não preciso colocar a vírgula ao final. Tá? Então, temos o comando de create table da tabela autor. Vamos passar para a próxima tabela, chamada título. Ok? Abre e fecha parênteses. Tá. A chave primária de título, né, conforme a gente havia visto aqui, ela se chama ISBN. Tá? Então a gente vai colocá-la aqui. ISBN é uma cadeia de caracteres com máximo de 20 posições. Por ser uma chave primária, não pode receber valores nulos, não é um número inteiro, então portanto a gente não vai incrementar, e representa a nossa chave primária. Próximo atributo, próximo coluna da tabela título, se chama título nome. É uma cadeia de caracteres com 100 posições para lidar com títulos longos. Tá, ok? Próximo atributo chama-se edição número, e a gente vai definir ele como sendo um número inteiro de fato. E por último, o identificador dos direitos autorais, tá? Copyright, que é uma cadeia de caracteres com 4 posições. Tá, ok? Fizemos a criação da tabela título. Tá, ok, senhores? Agora vamos passar para a próxima tabela, chamada publicação. Tá? Então, create table publicação. Tá? Fecha parênteses, vou dar um enter. E aqui, vamos começar a criação da tabela publicação. E como é que a gente faz? Bem, a gente viu no vídeo aula passada que publicação tinha dois atributos que juntos representavam a chave primária e individualmente cada um era uma chave estrangeira, que um apontava para o autor e o outro apontava para título. Então, vamos começar aqui. A nossa tabela
publicação ela tem ID autor e ISBN, né? Então vamos colocar aqui ID autor, né? É um número inteiro, int, e ISBN é uma cadeia, perdão, é uma cadeia de caracteres com 20 posições, porque ela está referenciando quem? O ISBN daqui está referenciando o título, tá ok, senhores? Beleza. Agora, a chave primária dessa nossa tabela, ela é composta por ID autor e ISBN, tá? Agora, eu tenho que informar as chaves estrangeiras através do comando foreign key, né? E qual é a nossa primeira chave estrangeira? ID autor, que referencia qual tabela? Autor, através da sua chave primária chamada autor ID. A outra chave estrangeira, foreign key, é ISBN, que referencia a nossa tabela título através da chave primária ISBN, tá ok? Então esses comandos aqui de criação de tabelas são os necessários para a criação das estruturas das tabelas autor, título e publicação. Eu vou só ajeitar aqui, colocar um P maiúsculo e a gente vai executar esse comando. Vamos selecionar aqui do Create Table autor até o Create Table publicação e vamos executar. Bem, todos eles foram executados com sucesso, né? Eles foram tabelas que foram criadas. Se a gente vir até aqui, ó, a nossa lista de banco de dados, atualizá-lo, vocês vão perceber que eu já posso expandir a parte de tabelas e eu já vou conseguir, ó, visualizar quais são as tabelas que existem na nossa base de dados livraria. Tá ok, senhores? Então, nessa nossa videoaula, a gente aprendeu a criar, tá, usando os comandos SQL. No caso aqui, o comando principal que a gente trabalhou é o Create Table, né? A gente aprendeu a criar as tabelas, bem como a gente aprendeu a estabelecer os relacionamentos dentro dos relacionamentos entre as tabelas através da criação de chaves estrangeiras, né? E a gente aprendeu a criar uma chave primária composta, tá ok? Na próxima videoaula eu vou fazer algumas explicações a respeito de onde a gente como saber em qual local, em qual tabela vai se encaixar a chave estrangeira, né? E a gente vai aprender agora, na próxima videoaula, a inserir informações na base de dados usando o comando insert. Bem, aqui a gente aprendeu comandos que a gente costuma chamar de DDL, Data Definition Language, né? Que são comandos que criam estruturas dentro da base de dados, né? O comando DDL que a gente aprendeu hoje chama-se Create Table. Tá ok? Vamos ficar por aqui. Até a próxima videoaula. Muito obrigado.